Quem foi Agite? A história de Agite na Bíblia. Nesse estudo bíblico, vamos explorar a história de Agite em todos os seus detalhes, de acordo com a palavra de Deus, revelando verdadeiramente quem foi Agite. Mas antes, deixe aqui o seu like e se inscreva no canal para poder acompanhar todos os nossos vídeos. Então vamos agora detalhar a respeito da personagem bíblica Agite, descrevendo de uma forma rápida e completa 10 fatos sobre Agite na palavra de Deus. E fique até o final do vídeo para descobrir uma curiosidade sobre a personagem da Bíblia Agite. Primeiro, o significado do nome Agite. O nome Agite em hebraico significa festivo, que nasceu em uma festa ou até mesmo dançarina. Em algumas versões da Bíblia, o nome é traduzido para Agite ou Agite sem a letra E no final. O fato dessa personagem ter esse nome com esse significado pode sugerir que ela tenha nascido em um momento festivo ou ter adquirido esse nome por um perfil familiar do ramo ou até posteriormente por sua profissão. Segundo, quem foi Agite? A Bíblia diz que Agite foi a quinta esposa do rei Davi e se casou com ele enquanto ele estava no exílio por ter fugido do rei Saul. Agite deu à luz a um dos herdeiros do rei Davi, o esperto e belo Adonias. Terceiro fato, Agite e a sua menção na Bíblia. Agite aparece brevemente em alguns versículos na palavra de Deus, nos livros de Samuel, Crônicas, Reis, todos no Velho Testamento na Bíblia Sagrada. E como vemos em 1 Reis, capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz: Então veio Adonias, filho de Agite. Depois, em 1 Reis, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz: Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: Eu serei o rei. Em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 4, a Bíblia diz: E o quarto, Adonias, filho de Agite, e o quinto, Cefatias, filho de Abital. Em 1 Crônicas, capítulo 3, logo a partir do versículo 1, a palavra de Deus lista os filhos de Davi nascidos em Hebrom, dizendo: O seu filho mais velho era Aminon, filho de Aionã. O segundo, Daniel, de Abigail de Carmelo. O terceiro filho, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. E são esses os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses. Nestes versículos que falamos, notamos que todas as vezes Agite é citada na Bíblia se referindo como mãe do quarto filho do rei Davi, Adonias. Quarto fato, Agite, uma mulher muito bonita. Sendo Adonias o filho de Agite, descrito na Bíblia em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, como um homem formoso, nos leva a deduzir e acreditar que sua mãe Agite também deveria ser muito bela, apesar da Bíblia não mencionar nada a respeito da aparência de Agite. Quinto fato, Agite e uma família complicada. Segundo a Bíblia, o rei Davi teve muitas esposas e a personagem bíblica Agite foi uma dessas mulheres que compartilhou a vida de Davi com outras esposas e concubinas. Tal atitude de poligamia, por mais que fosse um costume da época, certamente não era aprovado por Deus, que criou homem e mulher para serem ambos uma só carne. Alguns estudiosos sugerem que Davi se casou com alguma dessas mulheres por motivos políticos, mas mesmo assim o rei Davi cometeu um erro ao ter mais de uma esposa. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas isso não significa que ele fez tudo certo. Mediante a isso, as atitudes erradas do rei e pai Davi não podiam dar em outro resultado, a não ser muita competição entre os irmãos, situações problemáticas, relacionamentos familiares conflituosos, muitas polêmicas envolvendo abuso, luta pelo poder, morte entre os próprios irmãos, pois o mau comportamento dos pais pode ser transferido de alguma forma para os seus descendentes. E o pior ainda é que Davi nunca fazia nada a respeito das más atitudes de seus
filhos, talvez até por saber que ele mesmo agia muito errado, o que faz às vezes também que nos calemos quando deveríamos nos impor, chamar atenção àqueles que estão sob a nossa responsabilidade de educação. E lembrando que as histórias da Bíblia que envolvem poligamia sempre levam a ciúmes, tragédias, disputas, contendas, mortes, ficando ainda mais claros os mandamentos de Deus a respeito da criação, de como deve ser o casamento entre um homem e uma mulher, e que, segundo a Bíblia, a poligamia não é apropriada nem aceita por Deus. Sexto fato, Agite e sua posição no reinado. Apesar de aparecer poucas vezes na Bíblia, Agite faz parte de uma história que envolve um dos maiores reis de Israel, o rei Davi. E estando Agite nessa posição de uma das rainhas, podemos perceber a importância que ela deve ter tido, podendo viver na corte, presenciando momentos marcantes que definiram o rumo de Israel e influenciando de alguma forma o rei e aqueles com que ela convivia. Sétimo fato, Agite e as outras rainhas. Através da vida de Agite, percebemos hábitos da época, como existir várias rainhas e dividir o rei com outras mulheres, um costume que era comum entre os líderes daquela época, apesar disso nunca ter sido aprovado por Deus. Segundo a Bíblia, entre as esposas e concubinas de Davi são citadas o nome de 8, e são elas Mical, Aionã, Abigail, Maaca, Batseba, Agite, Abital e Eglá. Não deveria ser muito fácil ter um marido com tantas esposas e ainda ser mãe de um dos herdeiros do rei, convivendo com os filhos das outras esposas. Oitavo fato, Agite e Adonias. Segundo a Bíblia, o filho de Agite, Adonias, queria ocupar o trono no lugar de seu pai, o rei Davi. Adonias provavelmente seria o filho vivo mais velho de Davi naquela época, já que Aminon e Absalão já tinham morrido e que Leabe pouco se sabe. Adonias então seria o herdeiro do trono, mas este não tinha boas intenções e o Senhor preparou Salomão, filho do rei Davi, com a esposa Batseba, para ser o rei no lugar dele e não o herdeiro Adonias. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, que frente a isso, Adonias buscou reivindicar o trono para si nos últimos dias de vida do rei Davi. Segundo a palavra de Deus, Davi já estava muito idoso. Adonias conspirou e colocou um plano em execução na tentativa de roubar a coroa. No entanto, o plano de Adonias não deu certo e ele acabou por pedir por piedade ao novo rei, seu meio-irmão Salomão, que a princípio poupou a vida de Adonias, mas depois acabou por mandar executá-lo, porque mais à frente Adonias apresentou novamente más intenções e atitudes. Mas a história completa sobre quem foi Adonias, o filho de Agite, você pode ver aqui no canal. Depois você vai lá e assiste. Por aqui, o que vemos é o final trágico de Adonias e buscamos nos centrar e imaginar a dor de Agite como mãe, ao ver seu filho agir daquela forma e depois ser morto. Nono fato, Agite como mãe. A Bíblia não menciona o tipo de mãe que Agite era, porém, ao vermos as atitudes de seu filho, presumimos que ela pode não ter direcionado ele da melhor forma ou imposto limites em suas ações com relação à ambição e ganância. Assim como o rei Davi, que por ter tantas esposas e filhos, não deve ter tido um pulso muito firme nesse quesito de instruir e gerir melhor sua família. Claro que muitas vezes, mesmo a mãe direcionando seu filho, ainda assim este filho pode não dar ouvidos e seguir por caminhos tortuosos. Nesse caso, não se sabe ao certo, pois a Bíblia não diz, e fica à mercê da nossa imaginação, o tipo de mãe que Agite deve ter sido. O que você acha sobre isso? Décimo e último fato, curiosidade sobre Agite. Como prometido, a curiosidade sobre Agite é que esta personagem está envolvida em tramas fictícias na TV, onde se criou histórias em torno de Agite, com a finalidade de envolver o público. Nessa criação fictícia, Agite é diferente de qualquer outra esposa de Davi e possui uma trama misteriosa, sendo perseguida por um homem, recebendo investidas do personagem Joabe,
Acabe. A personagem Agite também aparece muito envolvida na busca da sucessão de seu filho Adonias pelo trono, entre outras criações não existentes na palavra de Deus a respeito de Agite. Porém, segundo a Bíblia, o que se sabe sobre Agite é apenas que ela era uma das esposas do rei Davi e mãe de Adonias, e nada mais além do que falamos nessa história e estudo bíblico. Alguns fatos podem realmente ter ocorrido com Agite, pelo fato dela ter vivido no palácio, ser uma das esposas do rei Davi e mãe de um dos possíveis herdeiros. Mas alguns envolvimentos e tramas vão muito além, sendo preciso conhecer muito a palavra de Deus para saber separar o que está na Bíblia e o que é a criação da imaginação do homem. Estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Deus nos chamou para sermos separados, sermos sal nessa terra, luz na escuridão, que possamos ter aprendido com mais essa história bíblica sobre Agite e busquemos sermos mulheres influenciadoras positivamente, ensinando aos nossos filhos os caminhos que se deve andar, dando um bom exemplo e testemunho da vida de Deus em nossas vidas e do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus esteja sempre presente em sua vida e abençoe com amor e uma paz que excede todo o entendimento. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.